estamos de volta aqui com Temperando o Papo, gente, recebendo hoje um autor de literatura de cordel, ele mesmo, o César Obeidi, aqui para vocês no Temperando o Papo. Seja bem-vindo, viu, César? Obrigado, Helena, é um prazer estar aqui. Ô César, agora vamos falar para toda a população do Brasil o que é a literatura de cordel. Olha, essa pergunta, por incrível que pareça, ela é muito direta, mas é difícil de responder, porque a gente tem uma literatura de cordel portuguesa, né, que surge no Renascimento. Então você pega Gil Vicente, Camões, Gil Vicente como grande mestre do teatro renascentista, Camões, um poeta renascentista, eles tiveram parte de suas obras publicadas em literatura de cordel. Só que essa literatura de cordel de Portugal, né, na época do Renascimento, vamos dizer assim, brutamente no ano de 1500 ou qualquer coisa perto disso, ela tem as características dela, próprias dela, e lá tem o nome por ser pendurado em barbante. Começam a vir, as naus começam a chegar ao Brasil e trazem também esses folhetos de cordel. Só que chegando no solo brasileiro, a literatura de cordel toma uma outra dimensão, completamente diferente daquela que tinha lá. Tanto que a referência ao barbante no Brasil já não existe, e ela desenvolve-se mais no Nordeste brasileiro, no interior. Então, é uma coisa que a gente não sabe, né? Porque, na verdade, assim, formas de poesia rimada e metrificada existem pelo país inteiro. O Brasil realmente é um celeiro cultural. Muito rico nisso. Por exemplo, no sul do país tem as trovas gaúchas, né? No Rio de Janeiro a gente tem o Partido Alto, que é um samba, que é música improvisada. Aqui em São Paulo nós temos o cururu, na região de Piracicaba. O hip hop, que é uma manifestação recente de improviso, também está muito forte. Enfim, a catira, a capoeira, a embolada, são manifestações que usam o improviso direto, não tem exclusividade. Agora, no interior do Nordeste, desenvolve-se essa coisa chamada folheto, né, juntamente com o improviso de viola, que realmente é uma manifestação riquíssima, que abrange diversas modalidades, é uma estruturação poética, é um arsenal poético muito rico, feito por esse homem sertanejo. E o que a gente mais conhece é o que vem do interior do Nordeste, porque quem migra não é o litorâneo, quem migra é o sertanejo. Então, a literatura de cordel é uma forma de poesia, de contar histórias em versos rimados e metrificados, nascida no Brasil. A gente tem que dizer essa maneira de cordel nascida aqui no Brasil. Nascida no Brasil, não tem referência nenhuma em nenhum outro país do mundo. Alguma coisa parecida nos países latinos, que falam a língua espanhola, mas como é feito no Nordeste... Nada parecido, né? Tem coisas semelhantes, mas assim, com a maneira como é feito é só no Brasil. Só no Brasil. E quais os principais autores? Olha, da velha guarda a gente tem, né, o Manuel de Almeida Filho, Leandro Gomes de Barros, que são esses clássicos da literatura de cordel. Fora dessa geração de poetas vivos ainda, né, Clébson Viana, Manuel Monteiro, que são os grandes poetas contemporâneos que a gente tem. Existe um contingente muito grande de poetas de cordel. A gente tem uma ideia de que o cordel era alguma coisa, de que o cordel morreu, não. Calcula-se 5.000 poetas em atividade no Brasil. Então, é uma atividade extremamente contemporânea. Eu fico triste quando eu vejo um livro didático ou alguma matéria falando o cordel era isso, era aquilo. Como se ele não fosse mais. Isso é um grande equívoco. Entendi. César, a literatura de cordel atinge qual faixa etária? Então, essa divisão entre cultura infantil e cultura adulta, ela é muito recente, né? Se você pegar muito tempo na Europa ou pegar o pessoal dos rincões mais distantes, nunca teve essa divisão de arte para criança. O circo, quando chegava, ele era para todo mundo. Todo o público, né? Com certeza. Um alto medieval na Europa, ele não tinha essa divisão entre crianças, isso é uma coisa muito recente da pedagogia. Agora, o cordel, por ter se desenvolvido no interior do Nordeste, ele também abrangia todo mundo, né? Desde as crianças até os adultos. Então, era muito comum uma pessoa que não sabia ler sentar para ouvir alguém que tinha o conhecimento da leitura ler uma história de cordel para aquilo. Então, como toda manifestação de cultura popular, aí eu falo cultura popular tradicional, folclórica, não a cultura popular da mídia, ela abrange todo mundo. Agora, de 10 anos para cá, de 15 anos para cá, começaram a surgir alguns temas específicos para criança. Por exemplo, eu mesmo tenho vários livros de cordel. Eu estou vendo aqui o Cachorro do Mineiro, é para criança. Esse é para criança, todos eles são voltados ao público infantil. O Menino de Muitas Caras. Mitos brasileiros em cordel. Mitos brasileiros em cordel, legal. Então, esse eu não vejo aqui. Qual é esse? Esse é Vida Rima com Cordel e esse é Minhas Rimas de Cordel. Tem outros de cordel, tem alguns vários livros. A gente pode pesquisar na internet também. Pode. E o que é interessante é que surgiram de algum tempo para cá livros de cordel, porque a forma tradicional do cordel é o folheto, é aquela pequeno
papel A4. Essa forma tradicional que até hoje é desenvolvida. Mas para competir com o mercado editorial, começaram-se a fazer livros ilustrados e revisados e tem sido muito positivo essa abertura do cordel. Entendi. Você que é um leitor assíduo, né, Marcos, de história de cordel, fala um pouquinho pra gente aí. Qual foi o seu primeiro livro que você se apaixonou? Eu gosto muito de literatura de cordel pelo seguinte, esse pessoal, ele consegue criar histórias do sertão, mas às vezes você lê e se acha dentro de uma história de outro lugar, de outro país. Ele consegue transformar a Branca de Neve na realidade do sertão, consegue transformar o Corcunda de Notre Dame na realidade do sertão. Isso eu acho muito interessante, pelo menos é o que eu observo, não sei se eu estou falando certo ou não. Não, isso aí mesmo, né? Essa mistura, porque o poeta é aquela pessoa que tenta expressar por meio da poesia os seus sentimentos, né? Então, mesmo sendo uma história de um tempo medieval, de um tempo distante, existem vários poetas que trazem para a realidade do Nordeste aquele universo que parecia ser distante, com o objetivo de aproximar, porque a diferença da cultura popular tradicional para ti da cultura erudita é que quem faz cultura popular tem a preocupação em ser compreendido. Né? Muitas vezes um artista que pinta um quadro, ele não tem a preocupação que vão compreendê-lo. Para ele não importa, ele quer fazer aquilo que está no sentimento dele. Um sanfoneiro, um violeiro, um zabumbeiro, se você perguntar para ele por que você toca essa música, ele vai falar, porque o povo quer. A primeira resposta dele vai ser essa, não vai ser aquilo, é porque eu quero. Poxa, seria a melhor resposta, né? Porque eu gosto, porque eu amo, né? Não, mas é sempre o povo, né? Esse sentimento do popular está presente. Entendi. Agora, César e Marcos. O Marcos não ouviu minha pergunta, agora eu vou repetir. Qual foi a melhor literatura de cordel que vocês leram ou o melhor livro? Ou o primeiro livro, digo. De cordel? Isso. Eu quando lia cordel bastante assim, eu li muito Manuel da Almeida Filho, que eu acho que é um dos melhores poetas que teve, e sem dúvida nenhuma um poeta que mora hoje em Campina Grande, chamado Manuel Monteiro. Que é um grande poeta também. Ele já é um senhor, tem uns 70 anos. Mas ainda publica suas obras. Claro, publica e tem livros, é um poeta super atuante. Legal. E você, Marcos? Olha, Manuel de Almeida Filho para mim também melhor, entendeu? A gente dizer nome de livro de literatura de cordel é um pouco difícil, tem Sidão e os Três, né? Às vezes são nomes assim bem folclóricos mesmo, entendeu? Não vem à cabeça agora porque, sabe, mas é muito divertido, é uma coisa que você começa a ler e ele vai te envolvendo, e mesmo porque é curto, né? Aquele livrinho pequeno e tal, então você lê e já devora ele, é de devorar. Bacana. Bom, agora vamos para a hora do improviso, tudo bem, César? Vamos. Eu vou demonstrar aqui algumas modalidades rapidinho, que na televisão o tempo sempre é curto, né? Eita. Então, vamos lá. O cordel começa com as estrofes de 6 versos chamadas cestilhas, né? Então, vou fazer um verso para Ariane, vai. Eita! Isso é uma orquídea? Olha, eu acho que é, né, Márcio? Se não for, virou. Pode ser. Se eu começo a minha rima pra alegrar o pessoal, vejo a flor aqui no estúdio que eu não sei se é natural, mesmo tendo a beleza, pois é artificial. E o Marcão é natural, tá ouvindo a violinha. Ele tem a tatuagem que aqui se adivinha. Só Deus sabe o que ele apronta quando vai lá pra cozinha. Então essa cestilha, estrofe de 6 versos, agora vamos fazer uma emboladinha. Voa sabiá no galho da laranjeira, que a vida é verdadeira para quem sabe voar. Armo minha rima, vou tocando a violinha. A Ariane é a loirinha que adora temperar. E dessa moça nessa hora eu não escapo, porque no Temperando Papo ouve o verso popular. Voa sabiá no galho da laranjeira, que a vida é verdadeira para quem sabe voar. E armo a rima aqui na improvisação, a cara desse Marcão eu já posso observar. Ô meu amigo, nessa hora eu serei franco, já tá com cabelo branco de tanto ele cozinhar. Voa sabiá no galho da laranjeira, que a vida é verdadeira para quem sabe voar. E aí, poderia ir... Muito legal.
Muito bom. Esse é o improviso que deu origem à literatura de cordel. Improviso de viola. A gente calcula e aceita, né? Pelo menos alguns pesquisadores, eu inclusive, que a literatura de cordel surge com o improviso de viola. É uma manifestação que surge no Brasil por essa forma de improviso. Tanto que as modalidades, tanto do cordel como do repente de viola, são exatamente as mesmas, né? Ô César, e a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho antes de começar a entrevista, e esse preconceito contra a literatura de cordel? Então, existe, né, o preconceito contra a literatura de cordel, mas eu acho que é mais do que isso. É um preconceito contra as manifestações de culturas populares. Você pegar a cultura indígena, a cultura afro, as culturas caboclas, caipiras, caiçaras, piraquaras, todas elas no Brasil são alvo de preconceito. Sim. Eu digo por minha experiência própria, não li em livro nenhum, isso aqui é o que acontece comigo. Se eu chego para você e falo, Ariane, eu sou especialista em Shakespeare. Sou especialista em, sei lá, mitos da Escandinávia. Aí quando eu falo assim, sou especialista em literatura de cordel, é verdade, Marcão. A pessoa fala, que bonitinho. É como se... Isso acontece comigo há 15 anos. Que bonitinho. Que bonitinho. Como se essa manifestação do povo fosse inferior, né? Então, isso eu acho que um dia precisa mudar para que a gente abra um pouco espaço para as manifestações. Para nossas culturas, né, gente, que é de suma importância. A gente tem que valorizar, sim, a cultura do nosso país. A gente tem que mudar essa cara do Brasil, como a gente faz. A gente respeita tantos estrangeiros que vêm até o Brasil, né? Quando a gente viaja, a gente não é tão respeitado assim. Por quê? Porque a gente tem que se dar o respeito também. Agora, gente, esse foi o César Obeid. Ele tem vários livros publicados, né? Como encontrar seus livros, César? Olha, eu tenho um site, para comprar, tem no site da Livraria Cultura, acho que você pode achar, a maior parte dos meus livros estão lá. Tá. Mas para conhecer mais do meu trabalho, do que eu faço, é cesarobeid.com.br. Ali tem as minhas oficinas, as palestras, as contações de histórias, para todos os públicos. Legal, gente. Todas as informações no site do César. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, César? viu? Obrigado. Volte aqui mais vezes. Você disse certeza. que vai voltar até para fazer uma culinária. Fazer culinária natural para criança. Eita! Posso participar? Pode, Eu sou claro. uma criança, então. Você vai ter que comer tofu. Opa! Bem com o maior temperado é uma prazer. beleza. Eita! Ó, já me ganhou pelo estômago, viu, gente? Agora eu vou com o Bela Trucar. Temperando o papo? Volta já.